Mensagem número 31, Gabinete Prefeito 2025, dispõe sobre parcelamento e reparcelamento de débitos do município de São Gonçalo com seu regime próprio de previdência social, RPPS, de que trata os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias ADCT, com a redação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ainda em discussão, para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Eu, antes de mais nada, presidente, preciso registrar a minha estranheza pelo fato dessa mensagem ter chegado na casa na sexta-feira e ela via plenário hoje na terça-feira, num pedido de urgência que não se justifica. Eu não consigo, da mensagem enviada pelo prefeito, da justificativa, inclusive do caráter de urgência, entender por que ela só foi enviada agora e por que ela veio tão rápido a plenário. Porque uma matéria como essa, na minha opinião, presidente, exigiria de nós um debate mais aprofundado com a sociedade, um debate mais transparente acerca do que se pretende. Porque nós não temos aqui o hábito, por exemplo, de convocar para debater, para opinar, os principais interessados, que nesse caso são os servidores públicos efetivos do município de São Gonçalo. Então, o município fica sabendo da decisão do STF, que reconhece a legalidade das normas federais e não permite mais que municípios que não cumprem as normas previdenciárias fiquem pendurados numa liminar, uma decisão judicial, e exige que eles passem a cumprir as normas para garantir o equilíbrio financeiro do sistema próprio de previdência. Essa decisão se deu no mês de maio. Essa decisão não aconteceu ontem, como o governo faz parecer que aconteceu. Essa decisão foi em maio, o governo simplesmente fingiu que nada acontecia e agora, porque precisa pegar o empréstimo, que foi inclusive aprovado por essa casa, corre para, no afogadilho, tentar aprovar um parcelamento em 25 anos. Que é verdade que vários municípios e vários estados têm feito, mas nós precisamos ter responsabilidade quando nós assumimos uma obrigação tão longa. Esse governo, e eu tenho dito isso, esse governo vai acabar. Daqui a pouco ele acaba, porque todos os governos acabam. Nenhum governo dura para sempre. Esse governo tem data para acabar. E esse parcelamento vai perseguir os próximos prefeitos. Ele tem potencial para comprometer o futuro da cidade. Principalmente porque o governo, quando manda esta mensagem para cá, não manda nenhum demonstrativo. Não comprova, por exemplo, que com esse parcelamento tão longo, ele manteria a saúde financeira do nosso regime próprio. Então, a Câmara, aprovando essa mensagem desta forma, dá, sim, um cheque em branco a um governo que, na minha avaliação, não merece. Não merece esse cheque. Porque é verdade que o problema do desequilíbrio do regime próprio não é de hoje. Ele não começou nesse governo. Mas, mais uma vez, eu preciso registrar que ele se aprofunda aqui. Porque, se a gente for ver, documentos oficiais indicam que o déficit técnico do regime próprio de previdência, em 2020, portanto, no ano anterior ao que esse governo assumiu, era de 3,1 bilhões. 3,1 bilhões era o déficit projetado no tempo. E o déficit atualizado, projetado no tempo, 5 anos depois, é de 5 bilhões. Então, esse governo aumentou muito
a projeção do déficit. Esse governo foi responsável também, presidente, e é importante que os servidores prestem atenção principalmente nisso, esse governo foi responsável por corroer o patrimônio do fundo. Em 2020, o IPASG, na época, hoje SGPrev, tinha um patrimônio de 446 milhões de reais. E o patrimônio atual é perto de 200 milhões. Então, esse governo corroeu 50% do patrimônio acumulado pelo Fundo de Previdência dos Servidores. E é por isso que eu digo que eles não merecem essa carta, esse cheque em branco. Esse governo não pode receber esse cheque em branco. Não consigo compreender como é que um parlamentar se sente tranquilo em votar em algo que não sabe como vai ser. Eu tenho certeza que nenhum parlamentar aqui presente sabe qual é o montante do débito que vai ser parcelado em 300 meses com a União. Tenho absoluta certeza disso. Ninguém sabe. Por que não sabe? Porque o governo não informou. E por que o governo não informa? Porque, primeiro, é prática a ausência de transparência. Este é um governo que tem tido como uma marca importante a ausência de transparência, a ausência de diálogo. E segundo, presidente, porque nós também criamos na casa o hábito de não fazer a cobrança. A casa recebe qualquer mensagem e vota qualquer mensagem. Eu não vejo isso se repetir em nenhuma casa legislativa Brasil afora. Isso não acontece. Isso não acontece no Congresso Nacional, isso não acontece na Assembleia Legislativa e não acontece na maioria das câmaras municipais. Mas tem acontecido aqui. A relação base-governo, ela é muito compreensiva. Eu não sou do tipo que desvaloriza a política. A política é um elemento fundamental da sociedade. Mas a relação que a base estabelece com o governo e os limites dessa relação precisam ser impostos pelos vereadores que estão na base. E eu não vejo esses limites acontecerem aqui. Eu, honestamente, e falo isso porque sou servidor, falo isso porque daqui a alguns anos eu vou querer me aposentar. E não sei se vou conseguir. Porque a gestão do fundo tem sido temerária. E não vejo essa casa tomar partido dos servidores e do próprio município numa situação como essa. Então, presidente, são esses os motivos que me fazem, de fato, votar contra essa mensagem. Porque não há transparência, porque ninguém sabe exatamente qual é o tamanho da dívida, porque ninguém sabe qual é o impacto que esse parcelamento longo vai ter na saúde financeira e no equilíbrio do nosso sistema próprio, porque o governo deveria informar e não informou, e, principalmente, eu apresentei uma emenda. Porque é verdade que isso aqui é uma minuta federal, mas ela foi distorcida e foi deturpada para incluir no parcelamento valores que não podem ser parcelados. E eu vou tratar disso quando for discutir a minha emenda, o que torna a mensagem absolutamente ilegal. Eu vou tratar disso mais à frente, mas por esses motivos que eu apresentei, por eles só, eu acho que já são motivos suficientes para que o meu voto contra seja justificado, e eu quero, de fato, que ele fique consignado, porque é um voto que eu dou de maneira assim, muito decidida e de maneira muito lúcida. Sou servidor e tenho certeza que falo em nome da grande maioria dos servidores que tem preocupação com o futuro, com as suas aposentadorias, numa gestão de um fundo que tem sido, de fato, temerário e que já aponta um déficit de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões de reais foi gerado neste governo. Então, são esses os fundamentos do meu voto e eu, de fato, quero fazer esse apelo, mais uma vez, à base do governo, para que, sem comprometer a relação de apoio e de sustentação ao governo, se estabeleça um pouquinho mais de altivez nessa relação. Não se aceite passivamente qualquer coisa, porque essa casa, e eu acompanho, eu tenho certeza que muitos aqui acompanham há muito tempo, essa casa nem sempre foi assim.
Em outros momentos, diante de outros governos, o comportamento da base foi diferente. É um comportamento republicano, é um comportamento de parlamentares que têm deveres institucionais. O dever institucional de um parlamentar não é simplesmente sustentar o governo. Sustentar o governo é uma decisão política legítima, mas não pode ele abrir mão dos seus deveres institucionais de fiscalizar e de agir com responsabilidade. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, para discutir, vereador Juliano Freitas. Boa noite à mesa, boa noite aos colegas, assistência. Conforme foi falado aqui pelo colega, a mensagem, mais uma vez, ela vem com falta de clarezas, faltam números para a gente analisar, falta a casa sentar e discutir essa mensagem, o que vai deixando a casa muito submissa. Isso é muito ruim, a submissão. É muito ruim isso. A gente, mais uma vez, vai votar uma mensagem do governo que vem de forma atropelada, né? Vamos botar com essas palavras, ela vem de forma atropelada, simplesmente para votar, porque o governo agora está querendo pegar mais um empréstimo. Ou seja, além desse parcelamento de 25 anos, de uma dívida que nem se sabe um número, o governo ainda quer pegar mais um empréstimo. Então, ele está querendo uma certidão para poder aumentar essa dívida do município. E essa questão desse parcelamento pode prejudicar muito o governo, porque ele pode perder alguns repasses. Eu estava dando uma olhada, ele pode perder alguns repasses pela falta de pagamento desse parcelamento. Então, isso é muito preocupante, porque, além disso, ele vai ter a dívida do empréstimo que ele está fazendo, lá, os 300 milhões. Então, acho que essa casa deveria, em vez de aprovar a urgência, deveria retirar de pauta, a gente sentar e fazer um debate, arrumar uma saída para a gente poder resolver esse problema e não ficar jogando problema nas costas de gestões futuras. Porque eu já vi aqui, nessa tribuna, colegas reclamarem que o governo paga a dívida de gestão passadas. E o governo vai continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar contraindo dívidas e ficar jogando para gestões futuras. Isso é uma irresponsabilidade e essa casa não deveria ser conveniente com isso. Então, eu pediria aos colegas que aprovassem a retirada de pauta para a gente poder debater melhor esse tema e poder julgar de forma mais coerente. Tá? Boa noite a todos. Há em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam. Vereadores que aprovam a mensagem número 31, Gabinete Prefeito 2025, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 31, Gabinete Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 20 votos favoráveis e 3 votos contrários. Emenda número 26 de 2025, emenda modificativa, modifica o parágrafo 1º do artigo 1º na mensagem número 31 de 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, para discutir o autor. Presidente, a emenda, ela visa garantir a correção eu imagino que um erro que a Procuradoria não tenha percebido na mensagem, que é o parágrafo 1º do artigo 1º, que diz o seguinte: as contratações a que se refere o caput
poderão abranger quaisquer tipos de débito, inclusive de contribuições não repassadas dos segurados e beneficiados do regime próprio de previdência relativos às competências até agosto de 2025. Ou seja, o que o governo quer fazer? O governo quer pegar os recursos que foram descontados dos servidores e não foram destinados à Previdência, ao Instituto de Previdência, e quer parcelar esses valores. Ou seja, o governo pegou os valores indevidamente, utiliza esses valores para fazer caixa e agora quer parcelar em 300 vezes. Qual é o problema disso? O problema disso é que, primeiro, que isso é um crime. Isso é apropriação indébita, tipificado no Código Penal. O governo não pode se apropriar de valores descontados dos servidores para a Previdência. Ele precisa fazer o repasse. Segundo, que existe uma previsão expressa em contrário, que eu vou ler aqui para vocês. Espera aí que eu vou dar que é o seguinte, ó. A portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, na época, que o Bolsonaro juntou essas duas coisas. Então, a portaria diz o seguinte, artigo 14, inciso... Espera aí. Inciso 6º. Vedação de inclusão das contribuições descontadas dos segurados e beneficiados. É muito clara a vedação. A norma federal não permite que se inclua no parcelamento valores descontados de servidores e não repassados ao Instituto de Previdência. Então, se a gente aprova a norma dessa forma, nós claramente tornamos esse dispositivo ilegal, porque ele confronta a norma federal. E corre o risco do próprio Ministério da Previdência não aceitar e não homologar esse parcelamento. Então, a minha emenda é no sentido de corrigir este problema no texto. Pedi, presidente, para que fosse apresentado o parecer da Comissão de Redação e Justiça e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, exatamente para ver se ele enfrentava essa questão. E ele não enfrenta. O parecer omite esse problema. E eu, de fato, queria pedir, eu vi que a comissão também não se manifestou, e talvez nem precise, em relação ao texto da emenda, mas eu queria pedir essa reflexão. Se, de fato, nós vamos aprovar um dispositivo na norma que nós sabemos que é ilegal, e não é só uma ilegalidade administrativa. Aqui nós estamos falando de um problema que tem implicações penais para o gestor. Ou se essa casa vai corrigir. Porque não é razoável a gente imaginar que um regime de previdência como o nosso, desequilibrado, cheio de problema, que teve um rombo aumentado ao longo do último período, que corre risco de ali na frente não conseguir pagar os benefícios dos aposentados e pensionistas, se nós vamos admitir que esses recursos sejam subtraídos do fundo, porque eles devem imediatamente ser repassados, se é que existem. Porque se o governo coloca isso no texto, ele admite que há recursos descontados de servidores e não repassados ao fundo. E aprovar desta forma, para além de ilegal, neste caso, é também uma irresponsabilidade com os servidores e com o futuro dos servidores que vão precisar se aposentar ali na frente, e isso aqui talvez vai fazer falta. Obrigado. Ainda em discussão a emenda do vereador Isaac, vereador Juliano Freitas. Para colaborar com o colega, esse é um problema que não está acontecendo só com os servidores efetivos.
a gente vem recebendo diversas denúncias e reclamações de contratados também da falta de repasse de INSS e FGTS. Então, isso é um problema recorrente. E conforme já foi lido aqui a norma da Previdência, esse parcelamento não logrará êxito e o governo continua incorrendo em crime. Então, é um absurdo a gente aprovar aqui nessa casa isso que o governo está querendo passar. É horrível, porque o governo vai continuar descontando, não vai repassar, e a gente aqui vai botar venda nos olhos para isso. É horrível isso que essa casa está aprovando hoje. Boa noite. Ainda em discussão para discutir, vereador Felipe Guarani. Presidente, vou ser breve. Em relação à fala anterior dos nobres vereadores, só para deixar claro que é uma lei autorizativa, tá? Não é uma lei impositiva, autorizando parcelar em até 300. Quanto? Ainda vai ser feito estudo e repassado para casa. Então, é uma lei autorizativa de até 300 vezes. Isso deixando claro. E crime é aprovar e apoiar quem não aceita que os royalties venham para a sua cidade. Isso é crime. Crime é saber que o município é pobre, que o município precisa e sobrevive de emenda parlamentar, que os royalties mudaria a vida do cidadão, das crianças, dos idosos e da população de bem da nossa cidade, e ainda assim fazer politicagem com a necessidade do gonçalense. Crime é ficar do lado de quem é contra os royalties para melhorar a vida, a sua vida. Você que é cidadão gonçalense. Isso é crime. Boa noite. Para discutir, vereador De Jorge Patrício. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, todos que nos assistem. Infelizmente, essa casa, às vezes, os debates se confundem, né? Os nobres colegas vereadores vieram aqui de forma bem técnica dar um parecer sobre esse projeto, que é um projeto importante, porém, sem transparência alguma, assim como é feito todo o governo. O vereador que me antecedeu, ele vem fazer politicagem, né, falando sobre apoio político. Crime é você ser um professor, vereador, e deixar com que a educação acabe em sua cidade, no seu governo. Apoiar esse desgoverno da educação, isso que é um crime. Então, vamos realmente parar de fazer politicagem, vamos pensar no futuro da cidade. É mais um empréstimo, mais um cheque em branco para deixar para os próximos governos. Se esse governo fosse ser constituído por mais 25 anos, há milhões de empréstimos, sem transparência alguma, né, milhares de parcelamento, e deixar na conta dos futuros prefeitos. Aí a cidade não aguenta, é um chororô danado. Imagine se antigamente, nos outros governos que se passaram, que nunca teve um centavo de royalties, nem tinha a quantidade de emenda que teve, nem teve 1 bilhão de águas do Rio, se os vereadores ficassem aqui chorando em vez de ficar trabalhando, de estarem trabalhando. E eu lembro, né, que como eu já fui vereador aqui no passado, eu nunca vi uma escola se fechando que não fosse reaberta. Poderia até não se abrir, mas fechando, esse desgoverno da educação que só tem fechado escolas, e hoje acho que vai resolver só com a força, de maneira desorganizada, sem planejamento, a criminalidade da cidade, as barricadas. O povo vai perdendo o seu bem, o seu patrimônio e até a sua vida, com esse desgoverno também da segurança pública. E isso que é crime. Isso é crime. Aqui dentro, né, a gente tem carro blindado, um monte que tem segurança, como o prefeito tem, o governador tem, é fácil. Eu quero ver se é um cidadão comum no meio dessa guerra que está tendo, esse caos que está tendo na cidade, causado, sim, pelo governo estadual e hoje com o complemento do governo municipal também. É isso que a gente tem que se atentar. A cidade está um caos e nada está sendo feito para melhorar isso. Isso é crime. Referente às barricadas, com todo respeito, vereador, anteriormente a oposição dizia que o prefeito prometeu retirar e não retirou. A crítica era essa. Agora que está retirando, estão criticando porque está retirando, então a gente fica meio sem entender
se vai ser sempre a crítica ou nunca vão concordar com o que está sendo feito. E eu tenho certeza que nas áreas onde estão sendo retiradas, a população está muito feliz, porque a gente tem relatos de vários moradores, tá aqui o Juan, que é do Jardim Catarina, que a população de bem quer retirar das barricadas. E está sendo, no Jardim Catarina, se não me engano, não teve nenhum tiro, né, Juan? Então, eu acho que isso mostra a eficiência da operação. Para discutir, vereador Rodrigo Duarte. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos que nos assistem presencialmente. É interessante que os vereadores que vêm criticar falam do colega que fez politicagem, defendendo o lado dele, e vem aqui e faz politicagem defendendo o seu lado, né? Nós estamos aqui para falar. Tecnicamente, é muito simples. Você, minha dona de casa, vai entender. Quando você fica endividado, você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, você parcela. Quer dizer que Capitão Nelson pode pagar empréstimo de 3 prefeitos anteriores, Capitão Nelson pagando, a cidade pagando precatórios, valores altíssimos. Quanto alguém falou aqui? 7 por quê? 7 milhões. Então, pelo amor de Deus, é chamar o gonçalense que vota nesses cidadãos aqui de esquerda de analfabeto funcional, que eu sempre falo toda hora. Só um analfabeto funcional para ouvir a esquerda aqui e entender aquilo que eles estão falando. Rapidinho, peraí, olha só. Você atenta à matéria, mas todo mundo saiu da matéria também, tá? Mas DJ saiu, eu saí, então acho que tem que ter o direito também de... Mas vamos voltar ao foco. Tá bom. Não. Termina, Rodrigo. Eu gosto de receber isso, porque é até cômico, você, meu leitor, que está acompanhando aí na TV Câmara, no YouTube, quando eu coloco o dedinho na ferida deles, eles gritam logo. Porque eu tenho coragem para falar. Eu tenho lado. Eu tenho coragem de chamar você, que é da esquerda, que ainda vota na esquerda, porque eles sempre trazem aqui, né, a questão de matéria de urgência, que é matéria de urgência, que é matéria de... É matéria de urgência não, é de extrema urgência. De extrema urgência. Fazer com que a cidade seja bem administrada, administrar os percalços, as dificuldades, colocar a cidade organizada para poder dar uma resposta a 85% de gonçalense que aprovou o governo Capitão Nelson. Muito obrigado, presidente. Ainda para discutir, não havendo que queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam a emenda modificativa do vereador Isaac Ricaldi, aperte o sim. Vereadores que não aprovam, aperte o não. Emenda modificativa número 26/2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, reprovado por 20 votos contrários e 3 votos favoráveis.